Olá, e bem-vindos meus amigos. Hoje farei uma possível teoria sobre um grupo de ictiosauro que escaparam de seus aquários, estão soltos, e rondando a borda da ilha Sorna. Deixem seu like, e vamos ao vídeo. Há muito tempo, antes da criação e projeção do aquário dos primeiros plesiosauros, foi criado o projeto Cardumis Getunix, ou seja a criação de répteis muito semelhante a golfinhos. O projeto levou anos pois, para criar um ictiosauro primeiro seria preciso encontrar o seu DNA. Somente em 1989, o projeto foi iniciado, pois o DNA do ictiosauro foi encontrado. Depois de muito tempo a InGen decidiu fornecer, aos cientistas do Jurassic Park, recursos suficientes, para que a criação e clonagem do animal, fosse preparado e finalizado. O projeto levou em torno de 2 anos para ficar pronto, e custou mais de 4,5 milhões de dólares americanos. O seu DNA foi produzido a partir do DNA de base do ictiosauro, do tubarão-martelo, golfinho, baleia-orca, crocodilo, pato australiano e um gene do boto amazônico. O embrião foi colocado em uma máquina central, para que começasse a ser criado e produzido. Depois de 3 meses, o animal ficou totalmente pronto, e colocado em uma incubadora, para que possa crescer, em poucos dias. Depois de uma semana, o animal foi produzido e enfim concluído perfeitamente. Ele foi colocado em uma jaula aquática extremamente forte e protegida, que ficava ao sul da ilha Sorna, no hangar abaixo do laboratório, na qual foi usado para criar o espinossauro. Em 1990, o animal começou a ter problemas graves de intestinos. Muitas vezes ele sangrava bastante e não podia se alimentar de muitos peixes e nem ração especial dedicado ao próprio consumo do animal. Os tratadores ficaram preocupados. Eles tranquilizaram o pobre réptil, que estava muito mal do estômago. Quando os cientistas do laboratório analisaram o seu DNA, descobriram uma bactéria muito terrível que parecia estar devorando o estômago do ictiosauro de dentro para furar. Todos os cientistas ficaram abismados e preocupados com o que eles haviam descoberto. O mais depressa possível eles começaram a desenvolver um medicamento urgente para tratar a doença que o ictiosauro possuía em seu interior. Quando os cientistas voltaram para aplicar o sedativo para poder injetar a droga que seria necessária para tratar o ictiosauro, o ictiosauro não estava mais em sua jaula, e no entanto, em sua jaula havia um grande buraco, que a princípio os tratadores pensaram que o animal tinha escapado, mas o criado Dr. Ugor, o criado oficial do ictiosauro, pediu para analisarem as câmeras de segurança da jaula do parque. O raio caiu dentro de sua jaula e acertou a tampa de pressão que bloqueava a jaula do ictiosauro de escapar e de que os dejetos entrem em sua jaula. Mas parece que antes disso, depois de uma pesquisa realizada antes do espancamento do lagarto aquático escapar, era que algum resíduo de lixo havia entrando por algum vazamento em sua jaula. Infelizmente o ictiosauro as engoliu, e acabou pegando uma bactéria desse nível, e assim resultou em sua doença. Depois do espamento do ictiosauro, depois de 4 meses o animal foi avistado rodando o exterior da ilha Sorna. Depressa os cientistas foram falar com o Dr. Ugor para que assinasse o documento, para que o ictiosauro fosse trazido de volta ao interior da ilha Sorna. Mas o Dr. Ugor disse, não deixem ele ser livre. Ele ficou muito tempo fora do mundo e seria bom que ele voltasse a ter liberdade que não tinha antes. De vez em quando havia relatos que um enorme animal parecido com um golfinho, só que um pouco maior, pois o comprimento do ictiosauro criado pela InGen JC possuía um tamanho de 7 metros de comprimento. Ele assustava muitos navegadores que chegavam para abastecer a ilha de recursos e equipamentos. Mas a InGen alertou os condutores do navio para não atacar o animal, pois ele não era agressivo a menos que o provocasse. Por muito tempo as coisas ficaram como estavam, mas em
1992 A Ingen decidiu capturar o animal, e leva a morta pois havia um lugar, que tinha um super aquário, que poderia abrigar confortadamente o ictiossauro e assim a Ingen decidiu cuidar de todas as espécies com todo cuidado e respeito assim preservando os animais estando extintos ou não, e você meu amigo, obrigado por vir até aqui, e me assistir, fiquem com Deus, e por favor me ajudem a chegar a 2.000 inscritos até mais.